Nós estamos aqui falando sobre câncer de mama, aproveitando a grande motivação do Outubro Rosa. Monumentos em cor de rosa, iluminados com a cor rosa nas noites das nossas cidades, que nos chamam a atenção para essa saúde da mulher de modo muito particular, o câncer de mama. Doutor Eloadi, algumas questões mas muito interessantes que estão chegando aqui para nós via e-mail. Olha só esta. É verdade, já tratamos do assunto, é verdade que mulheres que tiveram seu ciclo menstrual iniciado antes dos 12 anos de idade têm as chances aumentadas de ter câncer de mama? É verdade. E amamentando meus filhos durante 2 anos e meio, agora amamentando novamente meu bebê por um período prolongado, posso diminuir essas chances? Pode sim. Essa é a grande questão. As mulheres que tiveram a menarca, que é a primeira menstruação, abaixo de 12 anos, automaticamente já fazem parte do grupo de risco. Agora, é óbvio que o grupo de risco são fatores que você pode evitar e fatores que você não pode evitar. Por exemplo, se você tem uma carga genética, esse fator você não pode evitar. Mas se você tem obesidade, se você teve uma menarca precoce, a primeira menstruação cedo, se você teve a menopausa tarde, isso tudo você pode evitar tendo filhos na época correta, como a pergunta da ouvinte nos deixa muito contente, porque ela teve uma menarca, teve a primeira menstruação cedo, mas pelo fato dela amamentar, dela estar dando trabalho, dela estar botando a mama para funcionar como Deus quer, ela está exatamente protegendo a sua mama. Ela diminui substancialmente o risco de ter um câncer de mama. Nós não podemos afirmar com certeza que você não vai ter. Eu acredito que a prevenção é o melhor remédio, eu quero enfatizar. Mas a probabilidade sua diminuiu, porque você deu às suas mamas a função que Deus determinou para elas. E que beleza, aqui não tem o seu nome, por isso que eu nem te agradeço pelo nome, mas aproveite e se puder ter mais filhos ainda, diminui mais ainda a chance. Fazendo aquilo que o doutor Eloadi disse, né? E doe o leite que sobrou, porque com certeza um bebê não dá conta, a mama produz tanto leite que o bebê não dá conta. Você com o seu bebê, você pode alimentar 5 bebezinhos recém-nascidos se doar o seu leite estiver sobrando. Outras questões aqui interessantes também. A Thaís diz: boa noite, obrigada por apoiar a campanha contra o câncer de mama. Gostaria de solicitar-lhes apoio às campanhas para os cancerosos que estão à espera de medula compatível. Existe uma falta enorme de doadores de medula. Não custa nada. Obrigada cordialmente, Thaís, realmente. Né, Thaís, não custa nada a doação de medula. Você se cadastra em qualquer hemocentro de qualquer lugar do Brasil. E todos podemos nos cadastrar? Todos. Não é uma coisa indolor e você salva a vida com a injeção. É feita anestesia, retirada a medula da pessoa, que é dada para outra, geralmente para uma criança que tem leucemia, é o caso mais comum, e você salva a vida daquela criança. Nós vimos agora uma reportagem de uma pessoa do Brasil, uma pessoa do exterior, acho que dos Estados Unidos, que a criança foi daqui para lá para fazer o transplante. Então, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo, mas são poucos os que são compatíveis. Seja um doador. Doutor, a Cidinha está dizendo assim: existe alguma pesquisa que aponte razões psicológicas como causa do câncer? Não achei. É óbvio que quando a pessoa, por exemplo, as pessoas que são obesas, que estão sedentárias, que estão fumando, essas têm uma maior chance de desenvolver depressão. A depressão leva a uma série de fatores de adoecimento, inclusive da agressão do próprio organismo. Então, eu não achei nada que ligasse esse tipo de assunto, mas eu acredito que quando você está num quadro de desânimo, de tristeza, de aflição com alguma coisa, é um fator de agressão sim para o seu organismo. E você se torna as suas células se tornam presas daquela agressão, de hormônios, de fatores endócrinos. Não existe nenhum estudo, mas eu acredito. Olha, é comum câncer desenvolver caroço na glândula mamária? A pergunta da Luana Quaresma. Eu vou responder dizendo o contrário. Quando você tem um caroço na glândula mamária, que você descobriu por acaso, você tem que ele não estava incomodando, não estava doendo, é um fator de risco alto. Então,
Então você deve imediatamente procurar, se na sua cidade tiver um mastologista, ótimo. Se não tiver, um ginecologista, porque toda cidade, por menor que seja, tem pelo menos um médico ginecologista que vai lhe orientar para você procurar um centro onde tem uma mamografia, onde tenha um local para você fazer os exames mais apropriados. Doutor... Mas é importante que se diga, quando você tem um caroço que você descobriu no autoexame, se for um caroço, um nódulo indolor, que você não descobriu antes, vale a pena, o mais rápido possível, procurar o exame médico, porque o câncer geralmente é traiçoeiro, ele é indolor, ele não dói. Bom, eu aproveito para perguntar, quais são os tipos de câncer de mama? São diversos? Olha, existem 3 tipos mais característicos da mama. O carcinoma ductal, que é o infiltrante ductal, dos ductos que produz por onde passa o leite, que é o mais comum, 80% dos cânceres. Os menos comuns são os genéticos, os que têm esse gene, que eu citei, e tem outros tipos que é o glandular e outro também que tem uma certa frequência de aparecimento, que é o inflamatório. A mama fica inflamada, vermelha e se assemelha a uma casca de laranja. Sabe a casca da laranja com aquelas reentrânciazinhas? Isso já é na fase bem avançada, né? Tomara que quem estiver nos escutando, nos ouvindo, não esteja nesse caso, que realmente é um caso bastante avançado e isso acontece, é difícil acontecer numa cidade, é triste que aconteça numa cidade onde tem recursos que poderiam evitar você chegar a uma fase tão avançada. Mas principalmente esses 3 tipos, o ductal, que é o mais comum, o glandular, da glândula mamária, e o inflamatório, que a mama se assemelha a uma casca de laranja. É importante, um sinal que às vezes acontece, como o ductal é o mais importante, o primeiro sinal do câncer pode ser uma descarga, a saída de um leite, a saída de uma secreção avermelhada, ou às vezes incolor, sem que você esteja grávida, sem que esteja amamentando. É um sinal de alerta, a descarga, chamada descarga mamilar. São sinais, são sintomas e... Sim, esse já é um sinal, não é algum um sintoma. sintoma de dor também? Não. O câncer de mama, geralmente, ele não dói, a não ser nos casos mais avançados, que ele já compromete outros tecidos. Mas o câncer, daí eu enfatizar e voltar a falar sobre a prevenção. A prevenção é o único caminho, tanto é que se não fosse assim, e é difícil, tão difícil a prevenção, que a curva está ascendente. Os meios estão aí à disposição, com toda a dificuldade que nós temos na rede pública, mas se uma mulher procura um centro de saúde, um posto de saúde, já existe disponível, pelo menos nas cidades maiores, o formulário, se você se encaixa nesses fatores de risco que eu acabei de falar, já existe um formulário para você fazer a mamografia. Você vai ser encaminhada para aquela cidade onde tem a mamografia, porque o mamógrafo é um raio-x específico da mama. Então ele precisa de um radiologista, ele precisa que esse radiologista dê o laudo, não é? E o que é que torna mais difícil o diagnóstico? É que as mulheres que mais têm câncer é exatamente na fase de produção da sua vida produtiva de óvulos, a sua vida fértil, que é entre os 40 e os 50 anos, né? A fase que mais aparece o câncer. Nessa fase, a mamografia, pela densidade da mama, ela não é um exame 100% seguro. Não é difícil a gente saber de mulheres que têm câncer e fizeram mamografia há um ano. Entendeu? Então, pode acontecer. Então, é necessário, além da mamografia, hoje em dia nós já temos o outro exame, que é a ecografia, que se soma ao exame clínico inicial do médico, e agora a cintilografia, que vem diagnosticar esses cânceres numa fase muito primária. Bom, e a gente volta a enfatizar aqui que no programa de hoje nós estaremos aqui selecionando 5 pessoas que estão escrevendo para nós
dizendo que precisam fazer este exame de cintilografia. Isso. Então nós estaremos, o doutor Elioadi estará selecionando e nós entraremos em contato via e-mail com você que está agora enviando e-mail dizendo que gostaria de se colocar à disposição para fazer este exame aqui, você que se enquadra naquelas condições que o doutor Elioadi apresentou no primeiro bloco do nosso programa. A gente falando de sintomas aqui, eu me lembrei do cisto. Um cisto na mama, ele pode virar câncer? Quando pode? Olha, a doença mais comum da mama é a chamada displasia mamária. Grande parte das mulheres sofrem a displasia, que é nada mais, nada menos do que um aumento do tecido mamário. Toda mulher na fase, quase toda mulher, na medicina nem nunca nem sempre, é como o amor, mas a grande maioria das mulheres na fase pré-menstrual tem um aumento das mamas, elas doem, incomodam, fica inchada, isso é por efeito dos hormônios femininos. Isso acontece todo mês. Quanto mais tempo ela demora para amamentar e, consequentemente, para engravidar, as mamas são todo mês agredidas, todo mês são estimuladas pelos hormônios femininos dela. Então, pode desenvolver a chamada displasia, que é uma doença benigna, que é um aumento do tecido mamário e que vem acompanhado de dor, de incômodo. A displasia, a doença benigna, dói. E, geralmente, ela pode até atrapalhar o diagnóstico de uma lesão maligna. Mas não há estudo que diga que o cisto virou um nódulo maligno. É mais comum você ter uma mama densa, que foi difícil o exame clínico, foi difícil a mamografia identificar e você desenvolver uma célulazinha maligna que passou despercebida. Aí você faz a mamografia num ano, no outro ano vai fazer a mamografia e já tem uma lesão maior. Por isso é que é de bom alvitre, a gente fica muito alegre com esse novo exame que está chegando para somar aos meios diagnósticos da prevenção, que é a cintilografia com relação ao câncer de mama. Cintilografia é para algo muito específico que ainda não surgiu, mas que se desconfia, não é? Então, um exame que ele vai bem no início mesmo. Na verdade, a mulher que se enquadra no grupo de risco, ela deve, como eu disse, eu quero enfatizar esse tema, ela deve saber que não há como evitar um câncer de mama. É possível prevenir. É possível, se você tem os fatores de risco, evitar o fumo, evitar a obesidade, diminuir o peso, evitar o sedentarismo, a prática de exercício, a alimentação natural. Gente, isso aconteceu comigo. Quem conhece a minha história, eu tinha tudo o que leva a um câncer, leva também a uma doença coronariana. O fumo, o álcool, o estresse, a gordura, o sedentarismo. E eu tinha isso, eu tive um problema coronariano severo. Então, são os fatores da modernidade, os fatores que a sociedade, que são oferecidos à sociedade. Vem com a industrialização, vem com os químicos, vem com o sedentarismo, do comodismo da sociedade, faz com que o homem torne-se cada vez mais submetidos a fatores que podem desencadear o câncer de mama. Então, a prevenção é fundamental. Se você tem esses fatores, procure o seu médico, oriente, diga que você está enquadrada, lute para combater o vício do fumo, a obesidade, o sedentarismo e faça a sua mamografia a partir dos 40 anos, todo ano, até os 50. A partir dos 50, 55, de 2 em 2 anos, é o protocolo do Instituto Nacional do Câncer. Eu quero agradecer a tanta gente que está participando do programa. Olha só, meu nome é Gisele, tenho 45 anos, moro nos Estados Unidos. Em 2007 tive um câncer borderline de ovário. Tive uma tia que morreu de câncer de mama e muitos outros casos de câncer na minha família. Quais são as chances de eu vir a ter câncer de mama? Outra questão. Tomo hormônio, pois tive a remoção de todo o meu aparelho reprodutor, ovários, útero e trompa, não é? Trompa. Este hormônio que tomo faz aumentar as chances de eu vir a ter o câncer de mama? Sim, como é o nome dela? Gisele. Gisele, você está longe, mas você está num país desenvolvido. Com certeza, onde você está, você será bem atendida com um especialista. Você tem que procurar o seu médico, dizer que você tem esses fatores de risco,
você está sim enquadrada, mas Deus é tão maravilhoso que pela providência nós estamos conversando aqui tão longe e você pode ter a chance de, fazendo a sua prevenção, evitar ter um câncer evoluído, porque lembre-se do que eu te falei, é difícil você dizer que não vai ter, você tem fator de risco, mas você pode pegar no início. E hoje as cirurgias são bem mais econômicas. São cirurgias, quando você pega um câncer no início, você tira o quadrante, não tira mais a mama toda. Se mesmo que precise tirar a mama toda, reconstitui a mama com prótese no mesmo ato. Então não deixa a mulher com aquele trauma, entendeu? Então você nos Estados Unidos, você tem toda a chance do mundo de ser acompanhada por um excelente especialista que vai lhe acompanhar de perto. A Kelly Guedes, ela está em Minas Gerais e diz assim, gostaria de entender melhor por que a mulher que faz uso contínuo e prolongado do anticoncepcional está mais propensa a ter o câncer de mama e também por que as que têm filho após os 30 anos estão mais sujeitas à doença. Me enquadro nas duas situações e me preocupei. Olha só, a mama, ela descansa da ação dos hormônios femininos. A mulher tem dois hormônios tem vários hormônios, mas tem dois que funcionam na base de curva. O hormônio estrógeno, que estimula a mulher a ser mãe. Então, ele estimula o aumento da mama, o aumento do endométrio, prepara a mulher para ser mãe. Depois vem a progesterona, que é um antagônico do estrógeno. Isso ocorre na mulher, essa variação de hormônios, o tempo todo. Então, constantemente, naturalmente, as mamas são submetidas a essa oscilação de hormônio. Ora, o que Deus fez? Deus deu um repouso às mamas durante o período de amamentação, de gestação, e a amamentação é pelo menos 1 ano e meio a 2 anos. Se você amamentar seus filhos 6 meses, 6 mais 9, quanto é que eu sou ruim em matemática? 14 um meses. Ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses que sua mama vai ficar em repouso, trabalhando, produzindo o leitezinho dela. Já pensou o que é isso? É o repouso que sua mama merecidamente tem. Ora, se você faz a opção de engravidar ou de não ter filhos, ou de ter filho após os 30 anos, a sua mama, desde que você teve a menarca, a primeira menstruação, se foi de 12 até os 30, está sendo bombardeada. Quando é que essa mama vai responder? Quando é que essa célula não vai aguentar e uma delas vai se revoltar? A célula cancerosa, como eu disse no início brincando, é uma rebelde com causa. Ela foi agredida, ela foi irradiada, ela foi estimulada demais, entendeu? Então, se você faz a reposição hormonal, é com hormônio feminino. E é em altas doses, o anticoncepcional é em altas doses. Não existe um estudo dizendo a mulher que usa anticoncepcional vai ter câncer de mama. Não é isso. Mas ela entra numa estatística que, quando é perguntada, a senhora já usou anticoncepcional? Sim. A senhora fumou? Sim. A senhora teve algum caso na família? Sim. Então, é uma série. O grupo de risco, como está dizendo, é um grupo. Então, se você tem um ou mais fatores deste, não é preciso ficar desesperada, mas é preciso chamar o seu médico, conversar com ele e dizer, eu preciso fazer prevenção mamária, já que eu faço reposição porque foi operada, de 6 em 6 meses, de ano em ano, entendeu? E no caso dos hábitos que tem, que podem ser mudados? Mudar os hábitos. Se você fuma, peça a graça de Deus, como eu tive essa graça de deixar de fumar, peça a graça de ter disposição para fazer uma dieta, perder peso, fazer uma atividade física. Gente, eu vi uma pesquisa o INCA trouxe uma informação fantástica. A pessoa que muda a alimentação, deixa o tabagismo, muda o método de vida, o sedentarismo, emagrece, ela diminui 25% a probabilidade de desenvolver um câncer. A mudança de vida. A gente vai para o nosso intervalo. Muita gente escrevendo aqui para nós. Obrigado. Já tem tanta gente aqui concorrendo também à cintilografia. A gente volta daqui a pouquinho no último bloco do programa de hoje, abordando outras questões importantíssimas. Até já.